No capítulo desta quarta-feira, 29 de outubro da novela. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Francesco reúne alguns conhecidos dele em casa, e o assunto é como o preço do café anda mal. Gumercindo confessa para a esposa que os donos de cafés nunca estiveram numa situação ruim como eles estão agora. Os comissários de Santos estão ainda com os sacos da safra passada. Eles estão sem dinheiro para comprar na nova safra de café. Não vai adiantar a gente ficar segurando o café porque o preço não vai subir. Maria do Socorro pergunta para o marido se a situação continuar assim, o que ele vai fazer com esse monte de italianos. Gumercindo não fala nada e fica pensativo. Augusto conversa com Angélica, a mesma situação que Gumercindo estava falando com Maria do Socorro. Depois, Augusto explica para Angélica que a política tem tudo a ver com a crise do café que está acontecendo. Angélica pede para ele continuar falando porque ela está gostando de escutar ele. E Augusto continua falando sobre política. Bartolo conversa com a esposa e expõe o seu desejo de ir embora depois que ele recebeu o dinheiro da colheita do café. Leonora não gosta do marido estar com essas ideias malucas na cabeça. Bartolo compara Amadeu com ele, dizendo que Amadeu vai embora com a família dele de lá. Leonora pergunta o que eles vão fazer em São Paulo. Bartolo fala que Amadeu é um artista da construção e ele acha que vai ganhar muito mais dinheiro do que ganha aqui, se matando naqueles cafezais. Leonora lembra Bartolo que Amadeu é um artista da construção e ele não. Bartolo afirma para a esposa que ele quer ir embora de lá porque ele quer plantar a uva dele. Leonora, como uma boa esposa, fala que onde ele for, ela vai junto. Bartolo abraça a esposa que está morrendo de medo deles saírem de lá, que já é um emprego seguro, e de repente eles quebrem a cara. Mateu comunica a todos os italianos que Gumercindo irá fazer o pagamento deles. Bartolo fica curioso e pergunta para Mateu se Gumercindo conseguiu vender o café. Mateu, sem saber muito responder, fala que isso não importa. Eles estão fazendo as contas e vão acertar com eles todos. Todos ficam felizes ao saber que estão próximos de receberem. Bartolo comenta com Mateu que Amadeu está louco para acertar as contas dele e ir embora de lá com a família dele. Mateu diz que sabe disso, e Bartolo fala que Amadeu não vai ficar lá. Mateu diz que Amadeu pode ir embora de lá com a família dele. Bartolo afirma para Mateu que ele quer ir embora de lá também. Mateu fica surpreso com a loucura que Bartolo quer fazer. Leonora conversa com Maria do Socorro e conta que o marido dela está querendo ir embora de lá. Ele está com aquela ideia de plantar as uvas dele. Não tem um dia que ele não fale nisso. Maria do Socorro não gosta de saber que eles querem ir embora de lá. Ela gosta tanto de Leonora. Eu não quero que a senhora vá embora daqui. Eu também não quero ir, mas eu vou ter que ir junto com meu marido. Maria do Socorro lembra a Leonora que o Mateu falou que iria ajudar o Bartolo a encontrar terra para plantar as uvas dele. Leonora não acredita que Mateu possa fazer grande coisa por Bartolo. Maria do Socorro afirma que irá falar com Gumercindo para ajudar Bartolo também a comprar uma terra para ele plantar as uvas dele. Rosana conta para Angélica o quanto ela está feliz porque Mateu está mais carinhoso com ela. Angélica fala que todo mundo já percebeu isso. Ela comenta que está aborrecida por ter que ficar o tempo todo trancada no quarto. Angélica fecha a cara e lembra a irmã que ela está de resguardo. Rosana diz que sabe, mas ela se sente bem para poder sair e caminhar. Angélica lembra a irmã que ela não deve. Ela escutou o que a mãe delas falou, né? Rosana diz que sim. Ter um filho mexe por dentro da mulher e é preciso esperar. Angélica coloca medo em Rosana, falando que a barriga dela vai cair, e pergunta como são as dores do parto. Rosana fala que é suportável, e brinca que é uma dor parecida com a dor de dente. Angélica não acredita em nada do que a irmã falou e manda ela não inventar tantas mentiras, porque ela não está tão assustada assim. Ela confessa que está com medo de ter uma filha mulher. Rosana pensa que a irmã está preocupada à toa, porque ela já deu o neto o homem que Gumercindo queria. Angélica fala que se ela tiver uma menina, ela vai ser rejeitada lá dentro. Gumercindo fala para Augusto o que ele deve fazer em primeiro em relação à herança dele. Ele manda colocar o casarão que ele vivia com Altino à venda, e depois é para ele aplicar o dinheiro. Augusto fala que ele pretende comprar uma casa em São Paulo. Gumercindo pergunta para quê? Porque eu não pretendo viver em nenhuma das minhas fazendas e nem pretendo viver eternamente aqui na casa do meu sogro.
Gumercindo, com uma cara de deboche, pergunta para o genro se ele vai cuidar da política. Augusto afirma que sim, essa é a intenção dele, muito mais do que antes que o pai dele estava vivo. Gumercindo não acredita que o genro vai levar a sério mesmo a política. Augusto afirma que essa é a vocação dele. Gumercindo questiona o genro que ele se formou em advocacia e tem bacharel para quê? Justamente para isso, para não ter que viver trabalhando com fazendas, cafés e criação de animais. Gumercindo é duro com Augusto e falando que a realidade é que ele não quer saber de trabalhar. Augusto não acredita na grosseria que o sogro fez com ele e fala na cara do sogro que ele dizer que a política não é trabalho só revela a ignorância dele. Gumercindo só gosta de ofender e não de ser ofendido, e diz para o genro que ele vai fazer de conta que não escutou isso. Mas o senhor ouviu e ouviu muito bem. Augusto se explica dizendo que está certo, que ele e o pai dele cometeram um erro de pedir a mão de Angélica em casamento se ele já estava comprometido com Paola, mesmo que ele não tivesse casado com ela. Gumercindo se aborrece e diz que não quer voltar a falar nesse assunto. Mas eu quero. Eu não cometi o pecado da bigamia. Casar, eu só me casei com a sua filha, pela lei de Deus e a dos homens. E além do mais, eu já me afastei de vez daquela italiana. Eu não quero passar a vida toda sendo cobrado por causa disso. Gumercindo decide que eles vão colocar uma pedra por cima desse assunto. Augusto fala que ele sabe que ele, como sogro dele, merece todo o respeito dele. E ele reconhece o quanto ele ajudou ele na colheita das fazendas dele. Gumercindo joga na cara de Augusto que não foi só ajuda, ele emprestou dinheiro para ele também. Augusto deixa claro que ele vai pagar cada centavo assim que ele conseguir vender o café. Gumercindo deixa claro que ele não vai deixar o dinheiro dele para lá. E Augusto manda o sogro fazer o acerto de contas dele com a Angélica. Gumercindo não entende na hora que o genro está falando. Augusto tem a cara de pau de falar para o sogro que ele vai deixar para a Angélica cuidar de todas as fazendas dele. Gumercindo fica pensando que o genro é um preguiçoso. Juliana toca novamente no nome de Mateu perto de Mariana. E Mariana lembra para Juliana que a vida continua para eles dois. Cada um seguiu seu caminho. Juliana fala que ela não quer mais pensar no Mateu dela. Mariana deixa claro para Juliana que ela prestou atenção que ela disse meu Mateu. Juliana corrige o que falou e fala no Mateu. Gumercindo e Mateu saem para fazer o pagamento dos italianos. Angélica fica feliz quando Augusto fala que irá deixar tudo nas mãos dela. Augusto diz que ele já até conversou com Gumercindo sobre isso. Angélica não sabe se está preparada para isso. E Augusto lembra a ela que ela entende mais de fazenda do que ele. Ele deixa claro para a esposa que ele não sabe cuidar das fazendas e ele também não gosta disso. E ele sabe que vai sofrer constrangimento dos outros por ela estar tomando conta das fazendas dele. Ele dá a ideia também deles vender as fazendas se ela não quiser, mas Angélica fecha a cara e afirma que eles não vão fazer isso. Ela pergunta o que ele vai fazer. Augusto fala que irá cuidar da política. Angélica apoia o marido na decisão de ser político. Um dos italianos reclama do valor que recebeu por trabalhar um ano para Gumercindo e diz para os outros o quanto é pouco dinheiro. Amadeu dá uma resposta para Bartolo, que tinha falado que Mateu não iria deixar que roubassem eles. Bartolo tenta apaziguar as coisas, dizendo que poderia ser pior. Amadeu deixa claro para Bartolo que ele não vai ficar lá mais nenhum dia. Rosana reclama por só estar comendo canja e pede para Leonora trazer outro prato para ela da próxima vez. Leonora explica para Rosana que a canja faz bem para ela. Ela tem que comer comida leve. Ela afirma que já está enjoada de canja. Amadeu pega o dinheiro dele, que é tão pouco. Ele olha de cara feia para Mateu. Mateu não se deixa intimidar por ele. Ele fala bem alto para os amigos italianos, mostrando o pouco de dinheiro que ele ganhou, chamando de pouca porcaria. Gumercindo presta atenção no que Amadeu está fazendo. Amadeu fala para os outros que aquele foi a porcaria do pagamento que ele recebeu por um ano de sofrimento nesse inferno de vida. Mateu vem se aproximando devagar, e Amadeu pergunta para os amigos se eles vão continuar trabalhando naquela fazenda. Gumercindo continua olhando a arruaça que Amadeu está fazendo. Mateu manda Amadeu ir embora logo de lá. Amadeu olha de cara feia para Mateu. E Mateu manda ele sumir de lá. Amadeu fala que vai embora mesmo e deixa a entender para todos que Mateu está explorando a gente dele junto com o patrão dele. Mateu parte para cima de Amadeu para bater nele e todos seguram os dois.
Gumercindo grita de lá, mandando eles pararem com isso, e fala para Mateu arrumar uma carroça que Amadeu leve a família dele. Amadeu diz está bem, com licença. Gumercindo manda subir o próximo. Amadeu dá adeus para Bartolo e toca na mão dele. Os dois se abraçam se despedindo e Bartolo manda ele com Deus. Amadeu vai embora com a família dele da fazenda de Gumercindo. Augusto chama Mateu de cunhado e pergunta se ele vai conseguir segurar o resto do povo dele lá trabalhando. Gumercindo deixa claro para Augusto que na fazenda deles também tem italianos. Augusto debocha dizendo que ele só espera que o pai dele não tenha contratado artistas para trabalhar para ele, e olha para Gumercindo dizendo como os engenheiros que o senhor contratou para trabalhar nos seus cafezais. Mateu fica com raiva e fala para Augusto que ele nem sabe quem foi que o pai dele contratou. Gumercindo pede para Mateu não começar uma discussão com Augusto. Angélica defende o marido, falando na cara de Mateu e do pai que Augusto está certo no que falou. Gumercindo olha para a cara da filha. E Angélica encara o pai. Maria do Socorro inocentemente pergunta para Leonora se eles não vão fazer festa de novo, já que eles receberam o pagamento deles. Leonora diz que não, porque os italianos não estão contentes com o valor que eles receberam. Maria do Socorro fala que eles deveriam estar contentes, pois receberam o que era de direito. Leonora diz que se o café é ouro, como falam, eles ficaram com as migalhas. Maria do Socorro fala na cara de Leonora que o café não é ouro, que eles estão falando, porque não tem ninguém que queira comprar. Leonora deixa claro para Maria do Socorro que ela não quer discutir com ela sobre isso. Maria do Socorro pergunta para Leonora se o marido dela continua pensando em ir embora de lá. Leonora diz que sim. Francesco conta para Giuliana o que está escrito no jornal, que muitos italianos estão se hospedando na hospedaria dos imigrantes para poder voltar para a Itália. Giuliana fica surpresa com o que Francesco fala. Marco Antônio fala que são pessoas que não conseguiram fazer a América. Francesco fala que a América não se faz da noite para o dia, e sim são pessoas que perderam as esperanças. Giuliana fica curiosa, perguntando para Francesco o que eles vão fazer voltando para a Itália. Francesco é direto com Giuliana e fala que os italianos só vão sofrer na Itália como eles estão sofrendo lá. Só que lá eles vão sofrer na terra deles. Giuliana deixa claro que não se imagina mais voltando para a Itália. Mas claro, filha, aqui está a tua vida agora e a tua família. Giuliana dá um sorriso sem graça para Francesco. Marco Antônio demonstra ter gostado do que Giuliana falou. Ela sorri para ele. Giuliana, não muito contente, dá a notícia para Francesco e Marco Antônio que ela acha que está grávida de novo. Francesco arregala os olhos e Marco Antônio pergunta se ela tem certeza. Giuliana acha que tem. Francesco fala que ele vai pegar um bom vinho para eles comemorarem. Marco Antônio fala que ele é o homem mais feliz desse mundo. E Giuliana deixa claro para o marido que ela não quer ter o filho dela lá naquela casa por causa da mãe dele. Marco Antônio fala que a casa deles até lá já vai estar pronta. Eu não vou querer que a tua mãe chegue perto do nosso filho, nunca. Marco Antônio concorda com ela e pede para eles brindarem com o pai dele. Giuliana fica com um olhar triste. Eles brindam a saúde do novo neto de Francesco. E Giuliana não está nada feliz por estar grávida de um homem que ela não ama. Leonora discute com Bartolo, que continua com a ideia fixa de querer ir embora de lá. E ela é realista, perguntando onde ele vai plantar as uvas dele. Bartolo quer dar uma de Amadeu, gritando que ele não volta nem morto para aquele cafezal. Leonora pergunta onde eles vão viver. Bartolo fala para a esposa que eles vão voltar para a Itália. Leonora diz que ela não vai. Ele vai sozinho, porque ela não vai embarcar com a filha dela de novo em outro navio. Bartolo faz chantagem com Leonora, dizendo que então ele vai sozinho. Leonora manda ele ir então. Ela sai de lá correndo para se afastar do louco do marido dela. Bartolo fica indignado. Mateu, conversando com Gumercindo, conta que ele prometeu para Bartolo que ele iria ajudar ele a ter um pedaço de terra. Gumercindo se aborrece com a mania de Bartolo de querer plantar uva. Mateu fala que é o que Bartolo mais gosta de fazer nessa vida. Gumercindo diz está bem, e Mateu fala que promessa é dívida, não é verdade? Gumercindo, irritado, diz que é, e levanta a questão com Mateu que se ele der terra para o Bartolo, os outros vão querer também. Mateu dá razão para Gumercindo, e Gumercindo pergunta então o que eles vão fazer. Mateu fica calado. Maria do Socorro aparece e pede para Mateu ir conversar com Leonora. Gumercindo pergunta por quê. E Maria do Socorro conta que Leonora está chorando porque brigou com o marido. Mateu diz meu Deus e se levanta para falar com Leonora.
Gumercindo pergunta para a esposa o que está acontecendo e Maria do Socorro fala que Bartolo quer voltar para a Itália e ela não quer ir, que acabou o casamento deles. Gumercindo diz que esse pessoal é maluco.